palavra de Deus em Romanos 6:3 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando você entender algo na pregação ou na leitura da palavra de Deus, não deixe de lado. Coloque toda a sua confiança na revelação que Deus está lhe dando e faça dela o alvo de sua vida. O Senhor não deixou faltar nenhuma revelação na Escritura Sagrada. Tudo que é de Deus está de Gênesis e Apocalipse. Dentro desse limite, basearemos nossas atitudes e decisões. Ao povo de Israel foi dado por Deus o território que vai desde o mar até o rio Eufrates. Esse é o limite deles e a terra que eles deveriam tomar posse. A nossa terra são as Escrituras Sagradas. Ela inicia-se de Gênesis e vai até Apocalipse, sobre esse território que devemos respeitar. Mas quando vier uma outra inspiração fora da palavra de Deus, como veio ao coração do rei Davi, não devemos aceitar, pois essa inspiração diabólica foi a grande derrota diante de tantas vitórias que Davi teve em sua vida e que causou a ele e sua família um enorme prejuízo. Em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo de 1 ao 5 diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no ano em que os reis saem até a guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. O rei Davi comete o pecado do adultério. Davi teve uma relação sexual com Batseba, esposa de Urias, e a engravida. Quando o rei Davi pergunta aos seus criados sobre a condição civil da esposa de Urias, nesse momento ele deveria ter posto um ponto final nas suas más intenções, pois sendo ela casada, ele não deveria cobiçá-la. E antes mesmo dessas ações, Davi deveria ter saído com seu exército para a batalha, a qual foi planejada, pois eles necessitavam que o líder maior estivesse presente. Mas movido por sua vaidade e presunção, prefere ficar em casa, contemplando suas vitórias e riquezas. Cuidado, líder de igreja que deixa seu rebanho sozinho, e cônjuge que não protege, não luta por sua família. Um dia prestarão conta a Deus por cada um deles. Em 1 Timóteo 5:8 nos alerta: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. O rei Davi também deveria ter desviado seus olhares ao qual estava observando à frente. Uma formosa mulher nua se banhando. Quando Batseba, usada pelo diabo, estava se banhando, no momento em que o rei Davi, ocioso, estava em seu terraço, desperta nele atenção e interesse. Com essa atitude, o rei dá legalidade para que o diabo prossiga no seu plano de destruição, pois é de sua natureza. A Bíblia Sagrada nos alerta, em Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Amado, tome muito cuidado com o que você vê, cuidado com os laços que o diabo coloca na internet ou na televisão. Se você é casado, cuidado com aquela amizade do sexo oposto, no trabalho, na escola, ou em outro lugar. O diabo nunca brinca de ser o diabo. Em Tiago, capítulo 1, de 13 ao 15 diz: ninguém sendo tentado diga de Deus não sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Se o rei Davi, quando viu aquela mulher nua, tivesse desviado seus olhares, exatamente como fez José quando a mulher do faraó o seduziu, não haveria essa triste mancha na sua história.
Pecado é algo inegociável e não pode fazer parte de uma vida cristã. Nada disso teria ocorrido com o rei Davi se ele tivesse resistido ao diabo. Era tempo que os reis saem à guerra. Ele deveria ter obedecido à vontade de Deus, deveria ter ido junto com seu exército para a batalha. Mas, movido por sua vaidade, prefere ficar em casa e manda Joabe em seu lugar. Deve ter almoçado, saído em seguida para passear e descansar no terraço do seu palácio. Temos tantas coisas produtivas e saudáveis para fazer na vida, não é mesmo? Quando estamos ociosos, devemos ler a Bíblia, meditar na Palavra de Deus, aprender mais de Deus e fazer os nossos planos. Que tal tirar 1 hora ou 2 e entrar na presença de Deus orando, se consagrando, lendo suas escrituras, pedir ajuda ao Senhor para abrir nossos olhos espirituais para que sejamos bênçãos? Felizmente muitos não fazem isso. O rei Davi viu que não deveria ver, cobiçou o que não deveria cobiçar e prosseguiu fazer o mal diante de Deus. Planejou matar Urias, esposo de sua amante, colocando na linha de frente de batalha para morrer. Amado, você que é de Deus, fuja de tudo que é erro. Não permita que o diabo entre na sua vida. Se o seu coração se inclina para o mal, peça ajuda ao Senhor. Entre urgentemente na presença de Deus e confesse o seu pecado e peça perdão. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem pessoas que gostam de ser aplaudidas, têm essa natureza maligna da vaidade. Jeremias 51:18 diz: vaidades são obras de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Quando o Senhor nos usar para a sua obra, somente a Ele devemos render glórias e louvores. Apocalipse 4:11 diz: digno é o Senhor a Ele de render glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Também existem pessoas que não têm o coração limpo, observam e desejam outra pessoa que não é o seu cônjuge. Uma hora o diabo vai fazer essa pessoa cair, e o preço será alto demais. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O rei Davi fez tudo isso. O Senhor teve que enviar o profeta Natã para alertá-lo e repreendê-lo. Em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 ao 4 diz: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, e um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Aí Davi, enfurecido, diz, no livro de Samuel, do 2 Samuel, capítulo 12, de 5 ao 6. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí o profeta Natã surpreende Davi, em 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Por que Davi tinha que envolver com uma mulher casada? Querido, se você ama a si próprio, nunca permita que o diabo entre na sua vida, pois o prejuízo será grande demais. A seguir, as consequências desses atos errados de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 12, de 8 a 10 diz: e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas.
Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Depois o rei Davi se arrependeu de tudo que fez, mas essa palavra se confirmou na sua vida. A espada não se apartou de sua casa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas permitiu que o diabo o tocasse. Amado, mesma coisa acontecerá com qualquer pessoa, pois Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não poupou nem mesmo o homem que era segundo seu coração. A pessoa pode ser de Deus, mas vai observando aqui, cedendo ali. O Senhor Deus afirma, em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Tem que ser santo, separado do pecado, nunca se inclinando ao pecado. Existem pessoas que aproveitam o momento que ninguém está vendo e cometem práticas que a palavra condena. Olha que não deve viver, pensa coisas obscenas, odeia, mesmo que em pensamento o seu próximo. 1 João 2,11 diz, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe por onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Devemos abrir nossos olhos espirituais, fugir e se arrepender dessas práticas erradas, antes que seja tarde demais, pois no grande dia, juízo final, o julgamento será sem misericórdia. Aconteceu depois o que, família de Davi? 2 Samuel 13:1. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. O rei Davi tinha várias esposas, naquele tempo era permitido. Acontece uma tragédia na família. Seu casal de filhos comete incesto. 2 Samuel 13:2. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Amon, filho de Davi, apaixonou-se pela sua própria irmã. Eis aqui uma das consequências do pecado de Davi. No livro de Provérbios diz, a maldição sem causa não virá. A virgindade de sua irmã Tamar seria um obstáculo para satisfazer os desejos carnais de Amon, pois naquela época, mulher que não fosse virgem antes do casamento era uma desonra muito grande para a família. Nesse momento, Amon deveria ter evitado de dar continuidade ao seu plano, porém preferiu aconselhar-se com seu primo do que buscar a face de Deus e prosseguiu com seu pecado. Quando uma pessoa está às portas de cometer o pecado, dentro dela o Espírito Santo dá um alerta do perigo iminente. É o momento exato de ouvi-lo e dar um passo atrás. Ouvir somente a voz do Espírito Santo e de mais ninguém. Salmo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em 2 Samuel 12:10 diz, agora pois não se apartará a espada jamais de sua casa. Devemos estar sempre bem longe do pecado, pois do contrário, podemos estar trazendo a espada para a nossa casa, dando a legalidade para que o diabo prossiga destruir a nossa família. Pecado é algo que não deve ser pecado é algo que deve ser exposto diante de Deus e não deve se esconder. Pecado tem que ser confessado e arrependido diante de Deus, pois do contrário, sua semente pagará daqui a 20, 50 ou mais anos o preço do pecado que está sendo cometido por você hoje. O que aconteceu ainda mais à família de Davi? Depois de seu filho Amon abusar sexualmente de sua própria filha, Absalão, que era irmão dela por parte de mãe, por vingança mata Amon. Diante de todas as consequências, valeu a pena pecar e adulterar com as esposa de Urias? A palavra de Deus nos alerta que não devemos cobiçar o que é do próximo. Em Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O homem casado pode encontrar a mulher mais linda do mundo. Já tem a dele? Permaneça com ela. Mesma coisa a mulher que tem o seu. Aquele homem que parece bem aos seus olhos. Já é casado?
já era, chegou tarde, já tem dona. Não faça como Davi fez, não dê brecha para o diabo. A espada ainda permaneceu na casa do rei. Absalão depois tomou o seu reino. Foi só desgraça na vida de Davi. Sua filha foi estrupada, seu filho foi assassinado. A coisa foi tão séria simplesmente por um ato: cobiçar a mulher do próximo e prosseguir fazer o mal. Amado, sentiu que algo não é de Deus? Pula fora. Confie em Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Deposite toda a sua fé no Senhor. Se a palavra de Deus diz não faça, então não faça. Em Mateus 5,37 nos alerta: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. O Senhor nesse momento está nos convidando para uma reflexão e uma revisão completa, para olharmos para dentro de nós e verificarmos se estamos abrindo a porta e dando legalidade para que o diabo age em nossas vidas. Lembre-se sempre, a porta larga do pecado leva à perdição eterna. Já a porta estreita e apertadíssima nos leva a uma vida plena e segura com Cristo Jesus. Você tem sido tentado? A coisa tem sido difícil, não consegue resistir ao pecado? Toma uma decisão séria com Deus ainda hoje. Deus mudará a sua vida para sempre. Eu te convido a fazer diante de Deus essa oração. Erga a sua mão direita e ore comigo. Senhor Deus, perdoa-me todos os meus pecados, apaga de mim todas as minhas iniquidades, lava-me e purifica-me de todas as minhas transgressões, pois as conheço muito bem, mas diante de Ti, Senhor, arrependo de todos eles. Cria em mim, Senhor, um coração puro, reto e inabalável. Devolva-me a alegria da Tua salvação. Eu te convido a fazer morada eterna na minha vida, como meu único suficiente Salvador. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.